Fala impressionadores, sejam muito bem-vindos ao canal #Dev, eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai pegar um projeto que a gente já tinha começado, que a gente fez a conexão entre o front-end e o back-end e a gente foi desenvolvendo, a gente foi adicionando coisas, vocês pediram para a gente adicionar autenticação segura com JWT, que é o JSON Web Token. Vou pedir para o pessoal colocar os prints aí na tela para vocês verem. Vocês pediram, vamos aqui tirar esse nosso formuláriozinho sem autenticação segura e vamos deixá-lo seguro. Antes da gente começar, avisos e pedidos muito rápidos que eu vou te dar. Pedidos: like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa nos comentários se você assistiu ou não a aula onde a gente fez a conexão entre front e back. E vou colocar aqui nos cards para você ver essa aula, aí depois você vem para cá que a gente está fazendo uma construção bem passo a passo, está ficando bem legal esse projetinho que a gente está interagindo bastante. E agora, os avisos, tem 3 links importantes na descrição. O primeiro fala sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador e todos os outros cursos que a gente tem na hashtag dentro da comunidade impressionadora. O segundo link é um mini curso gratuito de desenvolvimento web Full Stack, a gente sempre varia esse mini curso. E o terceiro link são os arquivos que a gente está usando aqui nessa aula para você poder baixar e praticar. Rapidinho, agora sim a gente pode começar com o conteúdo. Beleza, já coloquei a aula anterior nos cards e eu vou colocar uma outra aula, que é uma aula específica de autenticação com JWT com JSON Web Token. Uma outra aula aqui, vou pedir para o pessoal colocar nos cards, que aí você pode ver um outro exemplo de como a gente faria isso daí. Mas beleza, qual que é a ideia aqui? Quando a pessoa faz o login aqui, vou colocar lá o nosso ABC, ABC123, que foi o login e senha que a gente tinha criado, e eu faço meu login, beleza, a gente está fazendo a conexão ali e tudo mais. Só que essa daqui não é uma rota protegida. Então, por exemplo, se eu atualizar aqui, der um Ctrl, cliquei, e eu vier aqui no saudação, eu consigo ainda entrar nessa saudação. Só que eu não estou mais logado. Por exemplo, se eu viesse aqui e entrasse no outro, fechei esse daqui, é uma outra seção aqui. Eu consigo entrar. Então essa rota não está protegida. Eu não tenho uma autenticação ali para saber se o usuário realmente está autenticado e ele pode acessar essa rota. Então, se eu entrar nessa rota daqui sem estar autenticado, então sem ter feito o login, o que eu quero fazer? Redirecionar o usuário para cá. Esse é o nosso problema que a gente tem. E quando eu fizer o meu login, ou seja, esse daqui, ABC, ABC123, entrei aqui e eu der um F5, eu quero ter um login persistente. Não é porque eu dei um F5 que eu me desloguei. A minha sessão pode ficar por, 15 minutos, por 1 hora, a gente define. Mas eu quero criar esse token dizendo que eu estou autenticado. E aí eu checo por isso daí. E aí que entra o JWT, que a gente explicou direitinho naquela outra aula, mas a gente vai usar aqui. NPM, vamos jogar aqui no Google, porque a gente tem o JWT ou JSON Web Token. Tem que ver aqui, ele vai estar como JSON Web Token. E aí a gente vem aqui, beleza, JSON Web Token, entrou, tá carregando, show de bola. JSON Web Token, que é o JWT, ele te explica aqui tudo e a gente já vai pular algumas etapas e aqui você tem direitinho alguns casos de uso, como você faz para criar ali o seu token, como você faz para fazer isso de formas diferentes, tem toda a documentação aqui, é isso que a gente vai usar. Então sempre mostro para vocês e recomendo que vocês deem uma olhada, mas a gente já consegue pular algumas etapas e fazer isso lá por conta própria. Beleza, vamos voltar para cá. Aqui a gente tem um projetinho que você vai baixar o arquivo do zero aqui na descrição, então vai ter um do zero e a gente vai criar o gabarito para você ter o do zero, que vai ser exatamente igual ao meu. Então eu vou jogar o front-end para o do zero, vou pegar o back-end e vou jogar aqui dentro do zero também. Beleza, tá tudo aqui dentro do zero, aí eu vou pegar aqui e vou Shift, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou partir do mesmo gabarito que a gente tem ali, tá tudo aqui certinho. Só que quando você for pegar isso daqui, provavelmente ele vai ter que estar sem essas duas pastas, né? O Node Modules, que a gente não sobe essas pastas. Aí o que você vai ter que fazer? Botão direito no back-end, Open in Integrated Terminal, que ele já abre direitinho ali no caminho. NPM para ele instalar tudo que tem aqui no package.json e depois um npm start, para a gente começar a rodar o nosso servidor. Tá lá, servidor rodando na porta 3001. Show de bola. Botão direito, Open, mesma coisa, npm, só que ele tem mais dependências aqui para instalar, npm run dev, que ele vai abrir aqui, pum, a gente tem ali o nosso localhost. Pô, Diego, mas está em branco, por quê? Porque a gente não tratou a rota inicial, né? A gente tinha o login, e aqui no login a gente consegue fazer e está tudo funcionando direitinho. Show! Vou começar a desenvolver aqui dentro do gabarito, mas vocês viram que a gente partiu ali do mesmo lugar. Qual que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer?
Quando eu fizer esse meu login, o que a gente está fazendo então? Vamos dar uma recapitulada. Faço o meu login, eu estou recebendo o e-mail e a senha lá no meu body e eu vou checar se o e-mail é igual ao usuário e se o password é igual à senha. Beleza. Aí eu vou lá e vou redirecionar essa pessoa para cá, para essa outra URL daqui. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Eu não quero redirecionar para essa URL pelo back. Eu vou fazer isso, ó, deixa eu abrir aqui, ó, duplo clique, src app, beleza, e eu tenho aqui, ó, login, Ctrl, abre. Tá aqui, ó, duplo clique para ele deixar aberto mesmo. Tá aqui, ó, quando eu envio isso daqui, quando eu envio esse formulário, ele, pum, já manda ali direitinho lá para o nosso page login, beleza, ele bate aqui e estava sendo redirecionado. Só que quando eu fizer esse meu login, o que eu quero fazer? Eu quero trazer o nosso JWT. Vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu subir daqui, vou subir isso aqui, vou entrar no Node, que é o nosso back, vamos criar um outro na verdade, botão direito, Open, para eu não matar o meu servidor ali, e vamos dar um npm install JSON Web Token, para a gente instalar isso daqui, essa biblioteca. Beleza, instalamos a biblioteca. Agora a gente tem que trazer ele para cá. Import JWT from JSON Web Token. Show de bola. O que a gente vai precisar fazer? Toda vez que eu conseguir fazer um login aqui direitinho para o meu usuário, eu quero criar esse token dizendo, ó, esse usuário está autenticado e eu quero mandar isso lá para o meu front-end, para eu poder armazenar isso em algum lugar ali no navegador do meu usuário. Mas antes de eu enviar, eu tenho que pegar isso daqui, eu tenho que autenticar ele e criar esse token. Para isso a gente vai fazer o quê? A gente vai criar o nosso const access token igual a jwt.sign. Beleza. E aqui, ó, se você passa por cima, ele já te dá um monte de coisa que ele está esperando. Primeira coisa, o que eu quero autenticar aqui? No caso, eu quero autenticar esse meu usuário. Só que eu não tenho nada que compõe esse meu usuário. Então a gente vai lá e monta ele. Então eu vou autenticar o quê? O meu objeto. É isso que eu vou criar ali o meu token. Então eu vou codificar isso para ter um tokenzinho com ele ali. Que vai ser o meu e-mail e o meu password. Beleza, é isso daqui que, ó, quando eu passo aqui por cima é o meu payload. Agora, a gente precisa do nosso secret or private key. O que é isso daqui? É uma chave que a gente vai ter no nosso servidor que vai dar uma encriptada nesse nosso payload, ou seja, nesse objeto ali. E só com essa chave eu vou conseguir conferir se todo esse token aqui é verdadeiro, se ele está válido ainda e tudo certinho. Então eu vou precisar pegar, primeiro, o resultado dali e eu vou bater com essa chave, tanto para encriptar quanto para decriptar isso daqui. E ele faz esse sign, essa autenticação para a gente e depois ele verifica se é certinho. Tá, mas como é que eu pego esse secret key que ele colocou ali, o access token key, que a gente vai ter essa chave ali? Vamos colocar aqui no nosso process.env, que vai ser uma variável de ambiente. A gente coloca aqui, ó, access token key. E a gente coloca aqui, ó, blá, 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 e aperta um monte de coisa. Beleza. Ah, mas isso daqui não precisa ser alguma coisa diferente? Sim, isso daqui foi gerado aleatoriamente. Eu bati no meu teclado, ele gerou e você pode ter o seu. E aí, ó, Ctrl S, Ctrl C, a gente pega daqui. Show de bola. Vírgula, coloco aqui. Então ele vai pegar esse payload e vai usar isso daqui para fazer ali o nosso tokenzinho. Tá, e uma outra coisa que a gente pode colocar aqui, ó, eu posso ter options. Então nessas minhas options eu posso dizer, por exemplo, em quanto tempo vai expirar esse meu token. Se ele vai ficar ali até eu apagar ele especificamente, então a pessoa deslogou, eu apago, ou se ele vai expirar em 15 minutos, em 20 minutos, em 1 hora. Então aqui no caso, ó, enter expires in, e aqui vamos colocar 15 minutos aqui, que é o tempo que ele vai expirar. Então aqui ele criou todo esse meu access token aqui direitinho. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Enviar essa informação. A gente pode colocar um res.json e enviar aqui o nosso access token. Beleza, coloco aqui o nosso access token. Quando eu estou fazendo isso, ó, isso daqui é aquela abreviação para a chave e o valor. Aí quando eu coloco um só, ele já entende isso daqui e isso daqui passa a ser desnecessário aqui pra gente. Então ele vai autenticar e vai mandar isso aqui direitinho lá pra gente, ele vai receber. Só que pra gente tratar isso de uma forma melhor, eu vou ter que tirar isso daqui direto do envio do formulário e eu vou ter que tratar isso daqui com uma funçãozinha. Então aqui numa função eu trato esse envio. Então toda vez que ele enviar, eu faço alguma coisa. Então, ó, const handle submit, que seria gerenciar o envio desse meu formulário, igual uma funçãozinha.
E aqui, ó, o que eu vou colocar? Deixa eu guardar essa URL, Ctrl C. Aqui eu não preciso fazer nada com esse meu form. Eu só preciso colocar, ó, on submit. Aqui a gente coloca a nossa funçãozinha handle submit. Show de bola. Então toda vez que eu for enviar, ao invés de ele fazer aquele post lá direto por ele vai executar essa função. O que a gente vai fazer nessa função? A gente vai usar uma biblioteca para fazer esse envio dali. A gente poderia fazer isso pelo fetch, que é nativo do JavaScript, mas a gente pode usar uma biblioteca chamada Axios, que ela vai fazer isso para a gente de uma forma muito fácil. E a gente tem, ó, a aulinha de Axios aqui onde a gente entra mais no detalhe. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos chegar aqui, ó, botão direito Open, npm e Axios. E a gente vai dar uma instalada nisso daqui. Beleza, instalou, agora a gente pode usar isso daqui, ó. Import Axios from Axios. E aqui a gente pode agora fazer todo aquele post que a gente estava fazendo. Const response, que vai ser a resposta do meu Axios, vai ser igual a axios.post, e aqui eu coloco a minha URL, que eu tinha salvo aqui, ó, era essa daqui. Então isso daqui está fazendo a mesma coisa que o nosso formulário dali. Só que o nosso formulário enviava as informações como o nosso URL encoded que a gente tinha daqui. Mas a gente pode enviar essas informações como um JSON também. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu tenho que armazenar essas informações e depois eu envio elas ali para a gente poder tratar isso daqui de uma forma mais certinha. Então vamos lá. Quais são as variáveis que a gente vai ter que guardar? O e-mail e o input. Então vamos lá. Vou chegar aqui e a gente vai colocar, ó, const, e a gente vai ter que usar variáveis de estado dentro do React. Diego, nunca vi isso daí. Beleza, então a gente vai precisar dar um passo atrás e dar uma olhada na aulinha que a gente mostra como você sai do zero no React e aprende esses principais conceitos. Mas como você já está vendo isso daqui, provavelmente você já tem noção de como a gente usa um use state, um use effect e coisas do tipo, mas a gente vai vendo aqui bem passo a passo também. Mas basicamente a gente vai pegar uma variável e eu já vou desestruturá-la. Então ela vai ser uma lista com o nosso e-mail e o nosso set e-mail. Então aqui é a própria variável e uma função que altera essa variável de estado. Use state, tab, e já importou ali para mim. E aqui eu vou colocar vazio. Shift Alt seta para baixo, password, e aqui set password também. Password. Beleza, e a senha não vai ter nada. Agora o que eu quero fazer? Toda vez que eu alterar esse input, eu quero alterar ali a nossa variável de estado. Então toda vez que a gente vier aqui e onChange, o meu valorzinho, então o meu eventozinho de mudança, eu quero executar uma funçãozinha que vai pegar o nosso set e-mail e vai colocar ali dentro e.target.value. O que ele está fazendo aqui? Toda vez que eu altero esse meu input, eu gero um evento de alteração. Beleza, é o meu evento. O target, quem é o target? Quem foi alterado nesse meu evento? O meu input. Então, e.target é meu input. e.target.value é o meu valor do meu input que eu vou colocar aonde? Dentro da variável e-mail. É isso que eu estou fazendo aqui. Shift Alt seta para baixo, Alt setinha para baixo, e aqui só vai mudar de set e-mail para set password com e.target.value. Então toda vez que eu alterar isso e alterar isso, ele vai fazer o quê? Vai colocar os valores certinho nas minhas variáveis ali, certinhos. Tá, agora eu tenho o que eu preciso enviar ali. Então se eu quiser enviar alguma coisa, ó, eu posso colocar ali o meu objeto ali que eu vou enviar. Então vou colocar aqui, ó, o meu e-mail e o meu password. Ctrl S. É esse o meu objeto que eu estou enviando. E aqui, ó, repara que a gente recebe exatamente e-mail, password, lá no meu body, e aqui eu estou usando o middleware de JSON, então eu posso receber essas informações. Beleza. Enviei ali. Só que isso daqui é o quê? Eu envio e pronto, acabou? Não, eu envio e eu tenho que esperar uma resposta. Então a gente entra no JavaScript assíncrono, eu preciso esperar isso aqui acontecer. E a gente vai usar as palavrinhas-chave, await, eu vou esperar isso, e como eu estou com await, a minha função tem que ser assíncrono. Beleza, usei await, tem que usar o meu assim. Então aqui a gente fez exatamente o que a gente estava fazendo lá, só que agora a gente pode fazer algumas outras etapas. Então eu faço isso daqui, const response await, fiz o meu post. Melhor prática disso daqui, try catch. Eu vou tentar, ó, alt setinha para cima, fazer isso daqui. Se der algum erro, o que eu faço? Console.error. Deu algum erro. E aqui a gente pode, vamos colocar como um template string, que a gente usa a crase aqui.
crase, tá difícil. Tá difícil. Pronto, agora foi. Deu algum erro e a gente coloca aqui cifrão error, que a gente capturou ali. Caso contrário, caso não dê erro, o que eu quero fazer? Beleza, aqui ele vai me gerar a minha resposta e a gente pode dar, por exemplo, um console.log response, para a gente ver como é que tá isso daqui e ver toda essa estrutura nova que a gente criou. Vamos voltar para cá, vou dar um F12 para a gente ver aqui o que tem. Vou colocar abc123, não, é abc@123.com. 123.com, abc123. Fazer login. O que ele fez? Ele atualizou a tela. Então, ó, tá aqui, ó, ele fez o envio, tá aqui inclusive na minha URL, só que ele fez o padrão do meu formulário, que é enviar isso. Então, qual é a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, nesse meu eventozinho? Primeiro, eu vou ter que capturar o meu evento, assim como a gente tinha aqui quando mudava alguma coisa, e.prevent default, que aí ele não vai fazer o padrão, que é o que ele acabou de fazer. Então, a gente tira ele e faz o nosso próprio tratamento. abc@123.com, abc123. Fazer login. Agora deu algum problema ali. Access to add. Ué, saudação. A gente não está indo para saudação. O que a gente está fazendo é ir devolvendo. Beleza. A gente não atualizou o nosso servidor. É o servidor rodando, mas qual que é o nosso start? Ele não está olhando o que está acontecendo, né? Então, Shift Alt seta para baixo, Watch, e aqui a gente Watch, que aí ele atualiza toda vez que a gente for atualizar também. Então, Ctrl C, npm run watch. Beleza, pronto. Agora ele vai, toda modificação no nosso servidor ele vai atualizar. Então agora se eu fizer aqui um fazer login, pronto. Temos aqui certinho o nosso data. Esse é o nosso response. Só que dentro do response eu quero meu data e eu tenho meu access token. Olha lá, autenticou direitinho. Perfeito. Isso daqui eu vou guardar onde? Aqui, ó, application local storage, que é um armazenamento aqui de coisas, de pequenas informações que a gente pode colocar no navegador da pessoa. Assim como cookies e outras coisas a gente guarda dessa forma aqui, ó. Por exemplo, a gente teria os cookies também. Beleza, então agora a gente já tem isso daqui, vamos guardar essa informação. Deixa eu minimizar isso aqui. Já temos meio caminho andado com o que a gente fez. Então, ao invés do response, eu não quero response. Eu tenho aqui o meu data e aqui o que eu quero fazer? Local storage, ponto, set item, e aqui eu faço um par, chave, valor, token, vírgula, data.access token, que é exatamente a chave que a gente tinha lá. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, isso daqui para dar um console.log também, console.log, só para a gente ver, depois a gente tira daqui. Vem aqui, pum, enviei, tá lá. Criou aqui meu token, deu console log, se eu vier application, token, tá lá. Temos agora um token de autenticação. E qual é a grande parada agora? Eu sempre vou enviar esse meu token nas minhas requisições lá para o nosso back-end. Porque repare, ele está no front, ele não está no back. Então toda vez que eu fizer aqui, ó, por exemplo, uma requisição, o que eu vou fazer? Aqui é uma requisição, ó, network, a gente fez o nosso post lá no login. E eu tenho esses headers, que são os cabeçalhos da minha requisição, que até agora a gente não estava usando. Aí eu consigo mandar, por exemplo, a autenticação ali também. Além de tudo que ele já manda aqui, a gente consegue mandar uma autenticação. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro eu vou tirar esse console.log daqui, ó, mas aqui já está certinho, ele já está enviando, já criou ali o nosso token. E agora, depois de ele fazer isso daqui, a gente quer fazer o quê? Ir para a página de saudação. Então a gente vai trazer a gente já tem aqui o React Router DOM, beleza? Então beleza, a gente vai importar use navigate do React Router DOM e a gente vai criar um const navigate, uma função que usa o use navigate. E aí como é que a gente usa isso daqui? Assim, ó, bem simplesão, navigate barra saudação. Show! Aí vamos testar isso aqui, ó, abc@123.com, abc123. Pum! Jogou para lá direitinho e a gente tem o nosso tokenzinho lá certinho também. Então, perfeito. Já temos aqui, ó, tá caminhando, tá caminhando. O que a gente tem que fazer? Ó? Se eu der um F5, repara, não sumiu aqui o meu token. Só que eu não estou verificando nessa tela aqui de saudação se esse usuário está autenticado ou não. Como é que eu faço isso? A gente vai ter que criar uma rotazinha aqui, ó, lá no nosso server de autenticação. Por exemplo, eu tenho meu API saudação, eu tenho meu API login e eu vou ter também um get aqui, que vai ser um get da API protected, por exemplo. O que ele vai dar esse get? Eu vou enviar uma requisição para cá
E nessa minha requisição, eu vou ter lá, lembra que eu falei que a gente vai mandar a autenticação do token lá pelos headers, pelo meu cabeçalho? É exatamente isso que a gente vai fazer então. Vou chegar aqui, ó, lá no meu saudação, e eu vou criar uma estrutura parecida. Aqui a gente já tem, ó, o enviar nome, só que a gente vai ter um const checar a autenticação. Ia colocar o C cedilha ali, ia sacanear tudo, né? E aqui. Show de bola. Nesse checar a autenticação, a gente vai ter que dar um import Axios, from Axios. Show de bola. E aqui como é que a gente checa essa autenticação? Const, aqui a gente vai ter um data igual await axios.get. E aqui a gente vai ter toda essa nossa URL. E aqui a gente vai ter o protected. Show! Só que só... Ah, aqui faltou o meu async. Sync. Show de bola. Só que agora, esse meu protected eu vou ter que enviar o meu cabeçalho. Como é que eu vou fazer para enviar esse meu cabeçalho? A gente vai fazer o seguinte, vai colocar lá no nosso objeto de configurações, headers, e aqui a gente vai colocar um desses headers que vai ser o seguinte, authorization, e aqui a gente vai colocar, ó, vou colocar um template string, bearer, e aqui a gente vai colocar o nosso token. Você vai falar, tá, Diego, mas token não existe nessa função. Não, a gente tem que fazer o quê? Buscar ele. Const token igual a local storage.getItem token. Ele vai buscar lá no local storage. Mas, Diego, pode não ter token? Pode. Se tiver token, a gente vai jogar para cá? Não. If não tem token, ou seja, se o token não existe, o que eu vou fazer daqui? Eu volto essa pessoa para o login. Ele já vai sair dessa tela. Então, a gente vai usar o navigate /login, que não é esse navigate, é uma função que a gente vai criar. Então a gente tem que vir aqui, import use navigate, e aqui a gente const navigate igual a use navigate e coloca aqui. Beleza. Então não achou o token, já sai. Agora, enviou ali, eu vou ter uma respostazinha disso daqui, que a gente já sabe, né? Try catch. Se der erro aqui, ó, vamos usar o mesmo que a gente tinha colocado. Deu erro, a gente padroniza isso aqui. Pum. Agora, caso não dê erro, ou seja, eu vou ter o meu data, o que eu vou receber lá da minha resposta? Eu vou receber o seguinte, ó. Aqui a gente vai pegar. Então, estou enviando aqui no meu headers. Como é que eu vou pegar isso daqui? Que vai ser o meu token, que eu vou pegar ele lá do meu rec.headers. Show de bola. O que eu vou ter aqui nesse meu rec.headers? Dá uma olhada. Ele me fala que é um headers object. Se é um object, o que eu tenho lá de authorization, ele é uma chavezinha lá daquele meu objeto. Beleza, vou pegar ali. Se não tiver token, se não tem token, a gente coloca um res.status, e aqui a gente tem que ver certinho qual que é o status. Vamos voltar para cá, http status code, que a gente usa certinho. Aqui no MDN, é o lugar mais certinho para usar. Vai ser um aqui de client error, unauthorized, vai ser o 401 mesmo, 401, ele não está autorizado para estar lá. Só vou retornar esse status. E aí o que eu faço aqui, ó? Isso tudo aqui a gente ainda não testou, né? Era do antigo. Vou chegar aqui, ó, if data, ponto. Ah, aqui não é o data que eu quero, aqui é realmente o response, que eu não vou mandar nenhum data. Response.status igual a 401. O que eu quero fazer aqui? Eu quero sair daqui também. Navigate login. Beleza. O que mais a gente vai fazer aqui, ó? Se não tiver token, coloco isso daqui. Agora, tem token. O que eu tenho que fazer? Assim como a gente deu posso até tirar isso daqui, não precisa ficar ali. E aqui a gente tem esse res 401, mas a gente não vai mais mandar isso, né? Caso contrário, a gente manda um 401, a gente manda um JSON, que é o que a gente está recebendo lá. A gente manda um error, e-mail ou senha inválidos. E lá no login isso, né? Então aqui no login, caso contrário, deu algum erro, e a gente pode colocar um alert, se der esse erro aqui também. Então colocar aqui e-mail ou senha inválidos. Beleza. Então aqui a gente já resolve aqui de cima, que estava dessa forma. E aqui a gente vai fazer o seguinte, assim como a gente teve o sign, agora a gente vai ter o verify, que agora existe o token. Então se eu cheguei aqui, existe esse token.
vamos verificar para ver se ele é um token que não está expirado, se ele é um token que realmente está válido, ou se é só um token aleatório ali que alguém colocou. Então vamos lá, vamos chegar aqui, jwt.verify, e aqui a gente vai ter tudo dessa nova. O que a gente precisa verificar? O token. Como é que a gente vai bater? Access Token Key, e tudo isso daqui de novo, tem na documentação e tem aqui também. Então, ó, token, qual é o key que foi usado para autenticar, e depois ali os meus options que a gente vai ter. Que no caso vai ser ali a nossa funçãozinha que vai trazer um erro se tiver erro, e se não tiver, user. Vai ser esse token usando essa chave como ele seria desencriptado, digamos assim. Chegamos ali, a gente vai ter o usuário que foi criado aqui direitinho. Tá, se tiver um erro, if erro, o que eu quero fazer? res.status, e a gente pode colocar ali um 403, porque se deu algum erro aqui autenticando, esse usuário ele não está permitido. Aqui é o unauthenticated, então ele não está autenticado, aqui ele está autenticado, mas forbidden, ele está proibido de entrar com aquela autenticação. E caso contrário, a gente pega um res.json, e aqui a gente pode mandar um message, login, usuário, na verdade, usuário autenticado, e aqui a gente manda o próprio user, para a pessoa receber isso daqui. Aqui, eu coloquei um objeto a mais, perfeito. Aqui está o nosso objeto com essa chave, esse valor e esse usuário daqui. Então ele verifica pra gente e ele vai colocar ali. Se tiver um erro, ele dá o 403, caso contrário, ele já vem aqui com o status 200 direitinho. Então, quando que não está permitido? 401 ou 403. Beleza, o 401 a gente tratou, ou barra vertical, alt 124, e coloca aqui ó, o 403. Beleza, e aqui eu sempre uso alt 124, que é o ASCII, né? A tabela ASCII, ou joga no Google, né? Só chegar aqui, barra, e aí você copia, barra vertical, ASCII, tá aqui ó, pipe, barra vertical, Ctrl C, e aí funciona. Beleza, agora a gente tem que testar isso daqui. Então a gente fez o nosso checar a autenticação aqui, tá direitinho, só que ele não vai ser usado em momento algum, tanto que ele tá dessa forma. Quando que eu quero usar isso daqui? Eu quero usar isso daqui toda vez que eu abrir a minha página. Então eu carreguei essa minha página e apenas a primeira vez que esse meu componente foi montado. A gente vai ter que usar um hook do React, que é o useEffect. E aí quando eu dar um tab aqui, ó, ele já importa lá em cima. O que esse useEffect vai fazer? É essa funçãozinha daqui e essa listinha daqui. Já vou explicar, vou jogar isso daqui aqui dentro. Não vou precisar, na verdade eu posso fazer dessa forma assim e vou executar a minha função. O que esse tal de useEffect faz? Tudo que está dentro desse meu componente, ou seja, essa funçãozinha que vai ser executada, ela vai ser executada assim que o componente for montado. Ou seja, só na primeira vez que ele for carregado ali. Por quê? No React, toda vez que eu preciso atualizar as nossas variáveis de estado, ele desmonta e monta o componente todo. Beleza. Isso daqui ele não vai executar várias vezes, porque eu não quero autenticar várias vezes, só quero autenticar a primeira vez que ele foi aberto. Então assim que a gente coloca isso dentro do React. E essa listinha daqui é o seguinte: se alguma variável que está aqui dentro for alterada, eu executo essa função de novo. Por exemplo, nome. Se eu alterar o meu nome, ele executa a autenticação de novo, que não é o caso, mas aqui a gente deixa essa listinha vazia. Então ele vai checar essa autenticação na primeira execução dali, e se tiver autenticado, o que ele vai fazer? Ele segue o baile. Não está autenticado, ele vai lá para o Navigate Login. Vamos testar esse nosso fluxo daqui. Então, primeiro, vou dar um Enter aqui, ó. Deixa eu ver se ele deu algum erro daqui. Tá, deu Forbidden. Mas não era para estar Forbidden. Vamos ver no Network. Clicamos aqui. Opa, abre demais. Preview. Ué, ele chegou ali no autenticado. Tá, então ali ele não saiu, né? Ele não deu return. Então aqui o que a gente pode fazer? Duas coisas. Primeiro, fez aqui, return. Ele não prossegue. E aqui uma outra coisa. Ele fez aqui e depois seguiu. Por que ele fez aqui? Ah, tá aqui o erro. O token eu puxei da forma errada. Aqui ele vai pegar o quê? Saudação, ele vai pegar aqui o bearer token. Na verdade eu só quero o token. Então eu vou pegar basicamente o valor que está ali e eu vou dividir pelo espaço que tem aqui, ó.
divido pelo espaço, aí eu vou ter dois valores, esse valor e esse valor. Aí eu pego o segundo. Agora deve resolver. Dei mole nessa daqui. Então vamos lá, aqui eu vou pegar o auth header e aqui eu quero const token igual a auth header ponto. Na verdade ele tem que existir, né? Então a gente faz o seguinte, auth header, ele existe? Se ele existe, auth header ponto split pelo espaço, aí gerou uma lista. Eu tenho o primeiro e eu tenho o segundo valor. Caso contrário, eu deixo meu token vazio. Ou posso colocar null, que aqui é o undefined, que aqui quando eu vier assim, ele fica no 401. Beleza, vamos testar agora. Volto para cá, elements console F5. Deu certo. Agora deu direitinho. Protected. Opa, abri ali direito. Abriu tudo aqui, foi tudo certinho. Só deu certinho ali. Beleza, então agora a gente tem que fazer isso não dar certo. Venho aqui no Application, deletar esse meu token. Show de bola. Vou dar aqui meu F5. Tá lá, desautenticou e saiu dali. Vou vir aqui, abc@123.com. Deixa eu copiar isso aqui, Ctrl A, Ctrl C, ABC123. Autenticou, beleza. F5, continua autenticado. Diego, enviar. Olá, Diego, seja bem-vindo. Tirei meu token e eu dou um F5, ele sai ali direitinho. Então toda a nossa autenticação agora está redondinho. Foi a coisa que a gente não testou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estiver errado, fazer login, e-mail sem inválidos. ABC123, fazer login. E uma outra coisa que a gente pode melhorar aqui também, aqui a gente vem, ó, beleza, tá autenticado. Se eu tirar e quiser entrar nessa URL, não vai me deixar. Saudação, não vai me deixar. E se eu entrar aqui na home, na verdade, ele não tem que ir para home, né? Ele tem que ir pro login, se ele não tiver autenticado. Então a gente pode fazer essa mesma verificação que a gente fez aqui na saudação. Cadê? Toda essa verificação daqui, ó, Ctrl C, e a gente pode criar algo bem parecido ali na nossa home. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, new file, home.jsx, RAFCE, tab, vamos colocar isso tudo aqui. E a gente tem que importar algumas coisas, né? Eu tenho que importar o Axios, e o Navigate também, né? Import, use, Navigate, pra gente deixar ele bem completinho. Agora ele tá usando aqui. Não coloquei aqui também. Const Navigate igual use Navigate, Ctrl S. Acho que agora tá tudo sendo usado direitinho. Então ele vai jogar ali, ele checa a autenticação. Se estiver autenticado, então caso ele esteja, aqui ele não está autenticado e aqui ele também não está autenticado, ele vai para o login. Agora, chegou aqui, teve a resposta, ele está autenticado, aí que vamos abrir, né? Vamos colocar assim, porque eu quero um else, ou seja, o caso que ele esteja autenticado, navigate, saudação, é a única diferença. Então caiu na home, está autenticado, vai para saudação. Aí tem que ver se essa home está funcionando direitinho. Aí aqui a gente vai colocar um route home tab para importar ali também. Aí vamos entrar aqui, ó, pum. O que ele fez ali? Não tenho nada aqui. Deu um erro. Use effect is not defined. Por isso que tinha que checar para ver se a gente importou tudo. Tab. Beleza. Direitinho. Então, ó, deixa eu limpar aqui. Limpei tudo. Vim aqui para home. Pum. Estou autenticado. Ele veio para cá. Tá aqui. Na verdade... Ah, não. Ele veio para o login. Não estou autenticado. Perfeito. 123.com ABC123. Pum. Estou autenticado. Venho para home. Pum. Joga lá para saudação. Não estou mais autenticado. Deixo aqui. Venho para home. Venho para saudação. E tá tudo ali nos endpoints certinhos. Então agora a gente conseguiu dar uma etapa a mais. Resolvemos aquele problema lá. Aquela sugestão, na verdade, que vocês mandaram nos comentários, que eu sempre gosto que vocês mandem. E a gente tem agora a autenticação robusta, a autenticação segura com tokens. E ele expira também aqui, eu estava sempre deletando, mas está tudo redondinho. Então eu esperei para fazer esse daqui, para ter uma aula no canal já de autenticação, para vocês poderem fazer isso daqui por conta própria. E agora eu atendi mostrando isso daqui para vocês. E nessa aula que a gente vai deixar isso aqui cada vez melhor, eu quero saber qual que é o próximo passo. Eu acho que um próximo passo bem claro seria mudar isso aqui, ó, para um banco de dados, né? Seria melhor armazenar isso aqui, ter vários usuários no banco de dados. Aí a gente cria uma rota de registro. Não sei, quero saber. Se vocês quiserem, deixa nos comentários. Diego, faz agora adiciona uma conexão com o banco de dados. A gente faz um Prisma com um SQLite.
dá para ser bem interessante. E também lembra, se você chegou até esse momento, like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e lembra também, chegou nesse momento, coloca hashtag somos 20%. Diego, por que 20%? De 100 pessoas que começam a assistir as aulas, 20 chegam até esse momento. Eram 12, agora vocês são 20. Então, coloca isso nos comentários. Espero que você tenha gostado. Se foi você que deu a sugestão, espero que você tenha gostado, principalmente você. E nos vemos numa próxima aula.